Agora está gravando. Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui e agradecer principalmente ao professor Márcio Veras. E o professor Márcio Veras, ele fez graduação na Universidade de Fortaleza, mestrado pela Universidade Federal do Ceará, no CAEM, e doutorado pela Universidade Técnica de Lisboa. Ele atualmente é professor associado do Departamento de Teoria Econômica da UFC e professor do CAEM, é pesquisador do CAEM, e a área de pesquisa dele é macroeconomia. E hoje o professor Márcio Veras, ele aceitou vir conversar com a gente a respeito de sua agenda de pesquisa em macroeconomia, e aí eu vou deixar o professor Márcio Veras à vontade. Muito obrigado, professor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para usar o tempo que você quiser. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. É uma satisfação estar aqui participando desse momento. Espero que ao final tenha agregado algo de valor aos alunos, que eu sei que são os alunos que nos orgulham aqui na universidade. Então, deixa eu trazer aqui minha apresentação, que eu acho que facilita, tá? Todos conseguem ver minha tela? Tá vendo, Marcelo, aí? Perfeito. Marcelo? Perfeito, está perfeito. Tá perfeito, né? Porque não responde. Achou melhor eu com a tela cheia ou assim? Melhor com a tela cheia. Perfeito, ok. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. O que foi que eu optei? Eu optei por trazer aqui um trabalho, que é um trabalho em parceria com um aluno, excelente aluno aqui, que fez graduação, fez mestrado aqui no CAEM e está agora no doutorado, que é o Marcos Renan, tá? Isso é um trabalho em parceria com o professor Marcelo Abex, que é um brasileiro, mineiro, e ele é professor da Universidade de Windsor, no Canadá, tá? O que a gente faz aqui nesse trabalho é justamente conectar alguns elementos da macroeconomia com um elemento que está associado à questão de comportamento social, tá? Então, qual é a estratégia que eu adotei, né, na apresentação, aqui nesse nosso momento, é justamente de trazer esse artigo. Por quê? Porque ele é rico o suficiente para abordarmos diversos tópicos que vocês vão ver, e posso garantir a vocês que estão na fronteira da macroeconomia, tá? Então, o que a gente faz nesse trabalho aqui é exatamente fazer uma seguinte conexão. É o seguinte: primeiro a gente tem um modelo, que é um modelo onde a gente envolve alguns aspectos da macroeconomia, que primeiro, o que eu poderia citar aqui, é a questão da heterogeneidade, ou seja, a macroeconomia hoje, ela reside no mundo, a mais moderna, que eu digo que a fronteira da macroeconomia, ela está no mundo da heterogeneidade. Então, aquilo que vocês aprendem na graduação é um mundo de agentes homogêneos, ou seja, é como se a gente estivesse fazendo toda uma análise baseada em um agente representativo. Agora, o que acontece se nós rompermos essa hipótese? Se partirmos para um mundo onde nós temos heterogeneidade, ou seja, os agentes são diferentes. Então, o que nós fazemos, basicamente, é romper com esse conceito de olhar somente o momento, esse primeiro momento aí da distribuição de indivíduos, que seria, por exemplo, a média, e partimos realmente para uma distribuição de indivíduos, tá? E o que foi que nós fizemos aqui? Então, esse é o primeiro conceito, né, que eu falei para vocês, que é o conceito da heterogeneidade. Nós metemos ainda o conceito de fricção. Qual é a ideia de fricção? A fricção, ela é um elemento que ele é adicionado para dar mais riqueza ao modelo. Então, o que é que nós temos? O que é que nós consideramos? Então, nós consideramos um mundo onde esses indivíduos heterogêneos, como eu falei anteriormente, eles são heterogêneos em duas frentes. Então, imagine que um indivíduo nasce, e esse indivíduo ele nasce com um determinado capital empreendedor. O que eu quero dizer com isso? Imagina que nós temos uma capacidade intrínseca de ser empresário. Ou seja, se você imaginar, por exemplo, o Bill Gates,
o lá como é o nome dele? Lá da Apple, me esqueci agora o nome dele. Então, são indivíduos que certamente têm um capital empreendedor muito elevado. Por quê? Porque eles têm capacidade de realmente de entrar no mercado e, a partir dessa decisão dele, ele gerar muito retorno. Por outro lado, esse indivíduo pode ser uma pessoa com um péssimo capital empreendedor. Ou seja, esse indivíduo, se ele entrar por exemplo, na gestão da empresa, no comando da empresa, ele vai ser digamos, fracassado. Ou seja, ele não é a pessoa que vai ter muito sucesso nessa empreitada aí. Então, nós temos essa heterogeneidade que ela está meditando o capital empreendedor, mas nós temos uma segunda heterogeneidade que é a dotação inicial. Então, vamos supor que nós nascemos todos com uma quantidade de herança diferente. Então, eu, por exemplo, meu pai deixou uma herança para mim, no valor, sei lá, de R$3.000, enquanto o professor Marcelo calado, o pai dele ele já foi mais afortunado, o pai dele já deixou, por exemplo, uma herança de R$1 milhão. Tá? Então, o que é que nós fazemos? Nós introduzimos esse segundo conceito de heterogeneidade, que é na dotação inicial. E para o indivíduo, e nesse nosso mundo, os indivíduos, ao nascerem, eles vão optar por qual ocupação que eles vão ter, escolher. Então, vamos lá. Então, o que é que vocês podem observar? Que todo mundo nesse nosso mundo está nascendo com essas duas dimensões diferentes. Ou seja, uma dimensão de capital empreendedor e uma dimensão de capital de herança, de recursos, tá? Vocês notam, é óbvio que eu vou ter uma distribuição para cada uma dessas componentes, que quem será empreendedor será aqueles indivíduos com elevado capital empreendedor. Só que esses indivíduos, eles podem estar sujeitos a uma pequena restrição, que é o quê? Que é uma mais significativa, que é exatamente a falta de recursos. Então, você pode ter um indivíduo realmente com muito capital empreendedor, mas com pouco capital físico, com pouco endowment, com poucos recursos. Então, esse indivíduo certamente vai estar limitado nessa atividade empreendedora dele. Okay? Então, vejam esse segundo elemento, fricção, como se fosse um embarreiramento, uma dificuldade que a economia, que é inserida na economia, para não permitir que todo mundo se desloque de forma, digamos, trivial para a ocupação desejada. Vocês conseguem perceber, já que isso é como se eu estivesse introduzindo um elemento que é um elemento de má alocação de recursos. Por quê? Porque um elemento que vai gerar má alocação de recursos, porque eu vou criar esse embarreiramento, como eu falei anteriormente. Por fim, nós temos um terceiro elemento aqui, que é esse elemento que eu falei anteriormente, que é um elemento associado a comportamento social. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: os informais, de fato, eles não pagam impostos? E onde é que está o comportamento social de uma região e como esse comportamento social ele influencia nesse pagamento de impostos? Então, o que nós fazemos é introduzir esse conceito de tolerância à informalidade. Ou seja, o que vem a ser tolerância à informalidade? É o seguinte: se vocês passarem ali no centro da cidade, ou estiverem caminhando aqui em Fortaleza, vocês vão perceber que, de fato, existe ali um indivíduo bem humilde, do outro lado da rua, vendendo sanduíche. Um carrinho bem simples, e vocês logo percebem que esse indivíduo, ele utiliza isso como uma instância de sobrevivência. Para a gente, essa atitude, sabendo mesmo que o indivíduo é informal, essa atitude ela é tolerável para nós. Por quê? Porque a gente olha e diz aí, peraí, poxa, esse indivíduo está utilizando desse artifício como, digamos, a última possibilidade que ele tem de ter renda e de poder manter sua família. Agora, deixa eu fazer um segundo paralelo a vocês. Imagine agora que vocês continuam aqui, vocês viram esse rapaz aqui vendendo, fazendo tapioca e vendendo ali para quem toma café. Agora, imagine que vocês continuam andando e vê ali uma lojinha no meio da rua, uma lojinha de confecção, só que o que o indivíduo faz é o seguinte: parou um carro importado, cara com um trailer atrás, cheio de material e vários funcionários. Aí ele para, desce naquele trailer sensacional e com aquele carro importado, e bota um, depois para, bota outro, depois bota outro. Então, imagine que esse cara seja um agenciador, digamos, de pessoas que vendem confecção, tá? Então, vocês podem perceber que uma atitude dessa, esse indivíduo não pagando impostos, ele causa um certo, como é que se diz? Um certo desconforto na gente.
Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe um padrão social de tolerância que nos leva a aceitar esse comportamento desse rapaz que vende tapioca e não aceitar o comportamento desse outro se ele age na informalidade. Então, o que a gente faz, estou tentando explicar, porque esse primeiro conceito, eu estou demorando um pouco para vocês entenderem a lógica do que a gente faz. Então, o que a gente faz é juntar uma coisa que a gente chama de tax moral com o conceito de escolha ocupacional em um mundo com informalidade. A ideia da tax moral é aquela que ela se fundamenta, e a nossa tolerância à informalidade vem daí, ela se fundamenta naquele princípio de que todos os indivíduos na sociedade, eles são mais propensos ou não a pagar impostos. Porque o que aconteceu? Se você pega, por exemplo, só para situar um pouco a ideia do tax moral para vocês. Existem países, por exemplo, que têm o mesmo nível de pobreza e o que se verifica é que os níveis de informalidade são bem distintos. Então, essa dificuldade de encontrar uma resposta para essa heterogeneidade no output, que eu digo no sentido de você ter mais ou menos informais entre economias, ela levou ao surgimento de novas ideias, novas, como é que se chama? Novas teorias que expliquem a razão da informalidade. E essa ideia da tax moral é o seguinte, em países onde o governo, ou seja, aquela instituição que recolhe os nossos impostos, ela é mais eficaz, ou seja, ela é mais transparente e eficiente na gestão do recurso público, os indivíduos desses países tendem a ter mais, digamos, orgulho de pagar e evitam fugir do pagamento de impostos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, economias onde o Estado tem o melhor, ou seja, quem arrecada os impostos, ele tem um comportamento mais de melhor qualidade, ou seja, é um Estado mais eficiente, os indivíduos tendem a evitar a informalidade, evitar o não pagamento das suas contribuições. Por sua vez, se você move para economias onde você verifica um Estado corrupto, um Estado perdulário, um Estado onde os impostos que são pagos, ninguém sabe o que é feito daquilo, ou seja, você se sente como se estivesse jogando, digamos, esses seus impostos, digamos, em algo totalmente ineficiente, o que acontece, o que surge aí é que os indivíduos tendem a não pagar tantos impostos. Então, o que a gente faz é juntar essas duas linhas de pesquisa e tentamos estudar nesse modelo com escolha ocupacional o que ocorre dado você conviver em uma sociedade que ela é mais ou menos tolerante à informalidade. E, novamente, tolerância à informalidade, o que quer dizer? É exatamente essa relação que existe entre uma sociedade, o quão ela observa esse Estado e ela permite, e por sua vez os seus indivíduos, e permitem, por exemplo, que esse indivíduo que vende tapioca, ele faz isso porque realmente ele precisa disso para sobreviver, a gente tolera e aceita que ele viva na informalidade, mas a gente não aceita que o indivíduo passe num carro importado e queira agir da mesma forma, ok? Então a lógica nossa é exatamente isso, tá? A gente tenta introduzir esse conceito de normas sociais em um modelo de macroeconomia com agentes heterogêneos, tá? E o que a gente faz em seguida? O que a gente faz a gente tenta calibrar. Deixa eu explicar um pouco para vocês. À medida que a gente resolve um modelo macroeconômico, se vocês considerarem um modelo com heterogeneidade, isso fica ainda mais complexo, vocês vão ver que nós vamos ter um conjunto de expressões que vão caracterizar essa nossa economia. E esse conjunto de expressões, ele normalmente não linear, e muito difícil de ser resolvido. Ou seja, você não encontra soluções fechadas. Ou seja, você não consegue pegar uma caneta e resolver aquelas expressões até encontrar o equilíbrio desse nosso modelo. Então, o que ocorre? O que ocorre é que a gente vai ter que, necessariamente, recorrer ao computador para resolver esse tipo de modelo. Ok? Então, o que a gente faz? Uma vez resolvido o nosso modelo, ou seja, eu comecei a primeira parte contando a historinha daquilo que a gente vai trabalhar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou formalizar essa historinha através do modelo macroeconômico, vou resolver esse modelo macroeconômico, vou pegar expressões, depois de encontrar essas expressões de equilíbrio, eu jogo no computador e vou resolver isso numericamente.
Agora, Márcio, como é que tu resolve isso numericamente? Não é complicado. O que a gente precisa é ter alguns princípios. E um dos princípios básicos que nós vamos ter que vai reger esse nosso comportamento, é que esse mundo hipotético que nós estamos criando e que vai representar a economia brasileira, ele tem que bater, ou seja, esses dois mundos têm que se conversar. E tem que se conversar em que sentido? No sentido de que, ao resolver numericamente esse modelo que eu estou propondo, que eu estou resolvendo, ou seja, algo abstrato, os resultados que surjam daqui sejam exatamente os dados, os resultados obtidos da economia brasileira, ou seja, de algo real. Ok? Então, tá claro isso aí para vocês? Deixa eu dar uma paradinha aqui para saber se alguém tem alguma dúvida ou se nós podemos continuar. Pode continuar, Alguma Márcio. pergunta, alguma questão? Pode continuar. Então, vamos lá, então vamos continuar. Final. Então, o que nós vamos fazer, novamente, é exatamente fazer esse casamento entre o modelo e os dados, tá? E o que nós vamos fazer isso voltando aqui, é calibrar isso para a economia brasileira, tá? Ou seja, uma economia grande, um país grande, com valores, com um setor informal significativo, tá? E nós vamos ver mais adiante que esse mundo hipotético que nós criamos, ele realmente representa muito bem a economia brasileira. Uma vez isso, esse resultado, ou seja, a gente verificando que isso se cumpre, então eu posso, digamos, ficar tranquilo e posso fazer experimentos, ou seja, posso brincar. Porque vocês imaginem o que seria se nós tentássemos sugerir políticas sem um modelo hipotético. Ia ficar complicado. Inclusive por quê? Porque as consequências macroeconômicas de políticas mal adotadas, elas podem ser perversas e muito duradouras. Então, essa talvez seja a grande justificativa para nós, economistas, usarmos a noção e o conceito de modelagem, tá? Ou seja, criar um mundo, uma maquete, algo hipotético que consiga representar a realidade. E com esse algo hipotético, se ele de fato se ajusta bem a esse mundo, então nós temos ali uma maquete, ou algo que nos permita realmente tirar tudo que é fazer experimentos, tirar avaliação a partir daquele mundo que nós criamos, tá? Então vamos lá continuar. Aqui, gente, é um pouco da literatura que está relacionada ao nosso trabalho. Primeiro, você tem essa literatura que é associada a escolhas ocupacionais, tá? Que é o seguinte, como eu falei anteriormente, esse nosso mundo é um mundo onde eu não estou dizendo o que cada pessoa vai fazer. Eu estou deixando o indivíduo escolher. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que as escolhas ocupacionais, elas são endógenas. Novamente, o que vem ser a endógeno e exógeno? Exógeno é algo que é dado, que eu imponho no modelo. Algo endógeno é aquilo que eu estou escolhendo dentro do ambiente, nosso ambiente de modelagem. Então, nesse nosso modelo, os indivíduos nascem só diferentes daquilo que eu falei. Ou seja, na quantidade de recursos que eles possuem e no capital empreendedor. Essa é a única diferença que tem. Então, se nós pegarmos esse nosso mundo agora, seria como eu pegasse duas caixinhas e cada um enfiasse a mão nessa caixa e sorteasse um valor para seu capital empreendedor e na outra caixa o seu valor para quanto que ele vai nascer em termos de recursos, tá? Ok? O que acontece? O que acontece, gente, é que nesse mundo aqui com escolhas ocupacionais, como eu falei anteriormente para vocês, ele se torna uma coisa muito chata se a gente não mete fricção. Por que fica chato? Porque vocês imaginam que eu vivo num mundo onde o mercado financeiro ele é perfeito, ele funciona de forma perfeita. O que eu quero dizer com isso? É que não importa o quanto que eu tenha de recurso, tudo que eu quiser pegar no banco eu vou conseguir. Por exemplo, o Márcio nasceu, meu pai me deixou de herança R$3.000. Aí eu olho o meu capital empreendedor e falo, poxa, é muito alto, eu tenho condição de ser dono da Microsoft. Eu vou pegar ali 5 milhões por exemplo, de dólares emprestados, de reais emprestados, e vou começar, e vou dar início à Microsoft. Vocês percebem que isso seria muito trivial e muito bobo se você não tivesse algo que impedisse. Então, aí que surge o conceito que eu falei para vocês de fricção. Por quê?
Porque se vocês olharem para o mercado financeiro, ele não funciona dessa forma. Ou seja, vão lá e tentem pegar recursos, esses 20 milhões de reais, emprestados no banco com 3 mil reais na minha conta e ver se vocês conseguem. De forma nenhuma. Então, o que a gente faz é introduzir essa fricção, que nesse caso específico, ele tem um nome na literatura, que ele se chama imperfeição no mercado de crédito. Ok? Então, o que surge novamente é que, ou seja, o montante de recursos que cada indivíduo tem acesso, ele está correlacionado, ou seja, está associado à quantidade de recursos que você tem. É como se fosse o teu colateral, ou tua garantia. Ok? Então é isso. Então esse mundo aí, que aparentemente não teria graça nenhuma, por quê? Porque eu poderia sortear e tirar uma renda, sortear e tirar um capital empreendedor. Se o mercado financeiro funciona perfeitamente, todos os bons serão empreendedores e todos os ruins serão o quê? Trabalhadores. Que é isso que ocorre no mundo. Só que o que acontece é que isso não ocorre dessa forma tão trivial e tão simples. Aí que entra a questão que nós introduzimos, que é esse conceito de fricção no mercado de crédito. Ok? Novamente, para ter acesso a recursos, eu preciso ter recursos. Quanto mais eu tenho, mais eu consigo. E quanto mais eu tenho, mais barato ainda eu consigo. Ok? Um segundo elemento que a gente introduz é o conceito de taxação, ou seja, de impostos. O que a literatura tem dito acerca dos impostos é aquilo que eu falei, acho que eu já comentei isso anteriormente, quando eu estava falando da ideia do artigo, que é exatamente a ideia de que o que leva as pessoas para a informalidade é o peso do Estado formal. Então, se você tem realmente uma economia onde os impostos são muito elevados, esses indivíduos tendem a caminhar em informalidade. O terceiro elemento, esse de normas sociais, que eu já falei para vocês, que é daí que a gente traz a ideia da tolerância à informalidade. Esse quarto elemento é o elemento do desenvolvimento financeiro, que está associado àquela economia, aquele conceito que eu falei anteriormente, de imperfeição no mercado de crédito. Olha lá, se vocês fizerem um paralelo, para vocês terem ideia, um paralelo entre a economia brasileira e a economia inglesa, vocês sabem que a economia inglesa, nós aqui no Brasil, nós emprestamos por ano, em termos de crédito, cerca de 40% do produto do Brasil, do nosso PIB. Se vocês pularem para a inglesa, lá eles passam o PIB deles. Se eu não me engano, é 130% de tudo que é produzido circula pelo mercado financeiro, pelo mercado de crédito. Por que você tem uma diferença tão grande entre isso? Exatamente pelo desenvolvimento financeiro dessas duas economias. Em uma economia onde você tem um mercado de crédito, onde, por exemplo, todo recurso que é emprestado, ele de fato volta ao emprestador, ao indivíduo que cedeu esse recurso, você vai caminhando para o mundo onde mais recursos serão emprestados. Agora, vocês imaginam um mundo onde a gente vive numa situação onde eu empresto recurso, por exemplo, alguém emprestou recurso para mim, só que eu sou um cara extremamente poderoso, aí eu chego amanhã, na hora de pagar, eu falo, não, senhor, não vou pagar não. Por quê? Porque eu sou forte, ninguém vai me proibir, eu sou um cara com influência. Então, se isso ocorre, nós estamos caminhando para uma economia com baixo desenvolvimento financeiro. Tá? Então, esse seria o quarto link. E, por fim, a aplicação à economia brasileira. Tá? Eu demorei um pouco nesse começo, agora vai de forma mais fluida, tá? Porque agora eu já vou introduzir algo que o modelo, a estrutura em si, que nós já falamos. Então, nós temos heterogeneidade de duas dimensões, que é na renda inicial e na habilidade, tá? Essa renda inicial, ela surge exatamente das gerações anteriores, ou seja, nós temos um modelo aí onde os indivíduos nascem e morrem. Antes de morrer, eles deixam herança. E essa herança também não é exogenamente definida, ela é endógena. Ou seja, existe aqui um conceito digamos, preocupação com seus herdeiros. Tá? Então, nós sempre, nessa nossa estrutura aqui, nós nos preocupamos com as gerações que vêm da gente. Então, a gente sempre vai deixar para os outros, para os nossos filhos, um montante de recursos, que pode ser zero, ou pode ser um valor aí bem elevado. Novamente, os indivíduos tomam decisões ocupacionais, onde eles podem escolher entre ser trabalhador, e nesse caso você vai ter uma taxa salarial associada, que é de mercado, você não tem aí nenhuma empresa com poder de mercado. Então, aqui é como se eu tivesse um mundo onde o salário ele vai se ajustar para equilibrar oferta e demanda. Desculpa. E os empreendedores, eles podem agir de duas formas. Eles podem ser informais ou formais. Se eles forem formais, pagam os impostos
e cumprem todas as regulações que são definidas pela economia. Se eles são informais, então eles fogem dos impostos, mas podem ser punidos. E essa punição é uma função que depende da tolerância. Então, essa é a lógica do nosso trabalho, tá? Então, o que eu digo é que todo mundo... Vamos lá. Então, deixa eu botar aqui um pouco da nossa estrutura. Aqui é a nossa função, nossas preferências, tá? Aqui é a nossa função. A utilidade, ela é uma função que depende do consumo e do BT mais um. BT mais um, o quê? São os bequests, é a herança que é deixada para a geração futura. Esse termo que está em cima, e o ETA, que está associado ao CT, ele me dá exatamente o peso do consumo na minha utilidade. Então, indivíduos com ETA maior, quer dizer que esses indivíduos pensam mais no seu consumo do que na herança dos seus filhos, ok? E o que é que os indivíduos fazem? Todo mundo nesse nosso mundo que nasce, ele nasce com herança e ele vai tomar decisões maximizando a expressão 1, sujeito a essa restrição 2. O lado esquerdo é exatamente o que ele vai consumir e o que ele vai deixar de ativos para o período seguinte, que no nosso caso aqui, para os seus herdeiros. E o lado direito é o quê? É a remuneração do indivíduo, que no nosso caso, ela vai depender da escolha ocupacional do indivíduo. Por isso que está algo bem geral aqui, que nós chamamos de PI. E ele depende do B, que é exatamente a quantidade de renda que o indivíduo tem, o X, que é o capital empreendedor do indivíduo, W e R são variáveis endógenas que surgem do equilíbrio do mercado de trabalho e do mercado de crédito, tá? Então, os indivíduos, nesse nosso mundo, que se tornam empresários, eles têm essa tecnologia de produção para o setor formal e informal. Então, imagine que nós temos aqui uma distribuição de habilidade, novamente, imagine uma caixinha, que no nosso mundo essa caixinha, ela segue algumas propriedades, a gente já assumiu como uma função de distribuição uniforme, tá? Com parâmetros A igual a 0 e o B igual a esse aqui, e enfia nessa caixinha e tira aqui uma habilidade. É como se eu tivesse algo dessa forma nesse nosso mundo, tá? Então, a produção é isso, onde esse I pode ser F ou I, dependendo se é formal ou informal. Aqui o X, ele é o parâmetro, que é esse parâmetro do capacidade, do capital empreendedor do indivíduo. Aí é como se fosse a TFP, ou algo associado à produtividade relacionada a cada setor. Aqui nós temos a quantidade de capital, quantidade de trabalho. Alfa I é o quê? É o capital share, ou seja, ele me diz o quanto de tudo que é produzido nessa nossa economia durante um determinado período é destinado à remuneração dos donos do capital. E esse beta, ele é da mesma forma que o conceito anterior, ele é a remuneração de toda a força de trabalho. Aqui ele é conhecido, para quem não conhece, se chama aqui o alfa, capital share, e o beta, labor share. A gente assume essa função não tem retornos constantes de escala. Alguém sabe por que eu não assumo retornos constantes de escala? Por que eu preciso disso? Alguém poderia dar um palpite? Se vocês resolverem, a resposta ela vai estar presente num problema de maximização de lucro da firma. Vocês já notaram que se vocês resolverem um problema de maximização de lucros com retornos constantes de escala, qual é o lucro dessa firma? Não importa. Se você tiver retorno constante de escala, o lucro vai ser, sabe o quê? Zero. Sempre é zero. Então, como é que eu posso tomar uma escolha ocupacional se eu tiver retorno zero? Todo mundo vai ser trabalhador nesse nosso mundo, já que é uma decisão endógena. Então, eu preciso de algo a mais. Eu preciso romper com esse conceito de retornos constantes de escala. Então, nós estamos no mundo retornos decrescentes. Então, por que isso vai me gerar? Vai me gerar novamente essa vantagem técnica de os indivíduos terem um lucro positivo se eles forem empreendedores. E eu posso agora comparar esse lucro com o que ele vai ganhar aqui sendo empreendedor com o que ele ganharia sendo trabalhador. Ok? Porque senão ficaria trivial, né? Todo mundo ia ser trabalhador. Por quê? Porque o salário é positivo, o lucro é zero. Quem que vai querer ser trabalhador? Ser empreendedor se tem lucro zero, tá? Então, o que nós fizemos foi calibrar, resolvemos esse problema e calibramos, só que nós assumimos essas hipóteses aqui, que são hipóteses já amplamente verificadas na literatura. Ou seja, que o capital share, ele é maior no setor formal. O que eu quero dizer com isso? É que as firmas do setor formal, elas tendem a empregar mais capital. Ou seja, e elas são capital intensive, ou seja, são mais intensivas em capital do que as firmas do setor formal, tá?
Aqui é um outro termo também que a gente assume, que é exatamente que essa produtividade ela é maior no setor formal do que informal. Então, o que é que nós temos aqui, gente? Aqui é exatamente a remuneração dos indivíduos em cada segmento. Ó. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Ó. Tá vendo a expressão 2? Esse lado direito é exatamente esse termo que eu vou falar agora. Olha lá. O lado direito, caso o indivíduo decida ser trabalhador, o que é que ele faz? O salário dele é dado, ou seja, a remuneração dele é dada por o salário livre de impostos, aqui são os impostos, na wage rate, na taxa salarial. Aqui é exatamente a herança que foi deixada para ele, que ela vem remunerada essa taxa R, e aqui são transferências do governo, ok? Por sua vez, se esse indivíduo, ao invés de ser trabalhador, ele decide ser empreendedor, qual vai ser a remuneração dele? Vai ser exatamente essa. Aqui é o quê? O I, novamente, pode ser formal e informal. Aqui são os impostos do setor formal e informal. A produção, a tecnologia de produção, que é essa aqui, ó, a expressão 3, entra aqui. Aqui é o salário, que ele independe do tipo do indivíduo, se ele é formal ou informal, se da onde ele veio, ou seja, o salário é único nesse nosso mundo. Ou seja, nós assumimos essa hipótese que os indivíduos são indiferentes de formal e informal. E que é como se eu tivesse aí um cenário de concorrência perfeita no mercado de trabalho. Então, eu não estratifiquei, eu não quebrei isso em 2. Questionado pode ser questionado, mas isso simplifica, porque ao resolver isso numericamente, esse modelo já é extremamente complexo. Se eu meter 2 salários aqui, eu vou criar mais complexidade e sem alterar a mensagem básica do nosso trabalho, que é exatamente a de tentar entender o que a tolerância leva em termos de aceitação na informalidade ou não. Aqui é exatamente o que o indivíduo vai pagar. Estão vendo aqui, isso aqui é como se fosse o lucro, né? Ó, esses primeiros 3 elementos. Aqui são, novamente, as transferências. E aqui é o quê? É quanto que o indivíduo vai pagar em termos de quanto é que ele vai demandar de capital e quanto é que ele vai pagar além daquilo que ele tem. Se vocês olharem, o indivíduo entra com alguma dotação aqui nesse nosso mundo. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter indivíduos usando todo o recurso que ele tem, que é o B, e vai ainda captar algo a mais. Ok? B, novamente, é essa herança, que é os impostos, e isso aqui é um termo importante que eu vou falar agora para vocês. Olha lá, aqui entra exatamente o conceito de desenvolvimento financeiro que eu falei para vocês. Desculpa. Que é o quê? A quantidade de capital que você pode obter no mercado de crédito, ela é uma função, ou seja, o meu CAI, ó, isso aqui é o quê? A quantidade de capital do indivíduo que vai atuar, por exemplo, no setor formal, tá? Isso aqui, o B, é a herança dele, quanto é que ele surge nesse mundo com recursos, e aqui a imperfeição, é o parâmetro de desenvolvimento financeiro de um país. Se vocês jogarem isso aqui para 1, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse nosso mundo, ninguém empresta além do que aquilo que você tem. Ou seja, não existe mercado de crédito. Agora joguem esse termo aqui para o infinito. Quer dizer que tudo aquilo que você quer, você consegue. Então, a riqueza de você introduzir essa fricção aqui é que eu posso utilizar, eu vou calibrar essa nossa economia e vou encontrar esse lambda para a economia brasileira. E ele vai me dizer o quanto que nós podemos, ou seja, que o empreendedor, que o cara que decide montar uma empresa, o quanto que ele pode acessar em termos de crédito, de recurso do mercado. Ok? Entenderam a lógica? Deixa eu dar mais uma paradinha aqui para ver se tem alguma dúvida. Me digam aí, tá tudo tranquilo aí? Professor, eu tenho uma pergunta. E eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Não tem medo de perguntar não, gente. Isso faz parte. Rafael tem uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode dizer. Até que ponto o desenvolvimento financeiro, porque a gente tem uma relação entre você meio que levar recursos de um período para o outro, então entre gerações e o desenvolvimento do mercado de crédito, né? Isso. Então, eu meio que estou com uma dúvida no sentido de qual vai ser a oferta de crédito, ou seja, a possibilidade do empreendedor obter recursos a partir do desenvolvimento financeiro, porque nesse sentido, o país com um mercado de crédito mais desenvolvido tem a lógica de demandar menos crédito, só que as
oferta de crédito é maior, né? Então, o crédito seria mais barato nesses países? Deixa eu te explicar aqui. Não? Excelente a tua pergunta. É o seguinte, ó. São dois elementos diferentes. O primeiro, para a gente não confundir, eu posso ter uma distribuição de herança e onde eu tenho, por exemplo, supor que isso aqui é uma distribuição, tá? Eu posso ter aqui a distribuição da Alemanha e a do Brasil está aqui, ó, bem à esquerda disso. Isso é uma economia mais pobre, né? Ou seja, a quantidade média de recursos dessas duas distribuições é bem diferente. O segundo, então o que eu quero dizer é que eu posso ter pessoas mais pobres e ter um mercado de crédito mais desenvolvido. O mercado de crédito mais desenvolvido, ele só está me dizendo o potencial que essa economia tem de captar recursos sem a não ser os seus próprios. Entendeu a lógica? Então, por exemplo, você gerar desenvolvimento financeiro é o mesmo que você afirmar, essa economia passa a ser menos dependente da dotação inicial. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, eu não fico tão dependente da quantidade de recursos que eu vou nascer com para eu poder implementar algo e me tornar um empreendedor. Então, você compara aí, por exemplo, você pega aí uma economia como a brasileira e pega aí os Estados Unidos, por exemplo, é bem capaz de o Bill Gates aí, se ele tivesse nascido aqui no Ceará ou no Brasil, onde o que a gente veria podia ter sido algo bem menor do que aquilo que de fato foi gerado. Entendeu a lógica? Então, são dois elementos diferentes. A beleza de você meter essa imperfeição, vocês notam, é uma externalidade. Trazendo isso para o conceito econômico, isso é uma externalidade que está sendo gerada. Por quê? Porque eu estou pegando e estou gerando... Eu não sei se vocês... Essa externalidade, ela é tão importante que eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas ela vai gerar uma completa má alocação de recursos. Por que eu estou dizendo isso? Imagine que o Bill Gates tenha nascido só com R$100 na conta e esse mercado de crédito não fosse desenvolvido. Nós não teríamos o que foi feito por ele. Não teríamos, a gente não teria isso aí que surgiu, que ele construiu. É isso que eu quero dizer. Então, você teria, nesse mundo, com baixo mercado financeiro, o Bill Gates seria lançado ao mercado de trabalho. Ou seja, ao invés de montar o que ele montou, ele estaria trabalhando na loja de informática, consertando o computador, sei lá o que ele estaria fazendo. É isso que é a mensagem. Então, você distorce todo o funcionamento da economia em termos de ocupação. Entenderam a mensagem aí? Márcio, tem não sei se é uma pergunta... Chega mais perto. Mais alto. Mas a complementação ao que o Rafael falou, que é o seguinte, no teu modelo, você conseguiu separar em agentes ricardianos, agentes não ricardianos e fez uma calibragem? Não sei temos isso. Isso é perfeito, isso é realizado. Depois, eu estou te antecipando, senão você deixa para falar depois. Mas... Não, nós separamos perfeitamente. Ou seja, qual é a lógica que o Marcelo está dizendo? A ideia é saber a quantidade. Quantos são ricardianos, quantos não são? Vou já lhe dizer, vou simular e vou mostrar o que acontece com esses agentes. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que o Marcelo está querendo dizer. É o seguinte, trazendo isso para uma linguagem matemática, esse nosso modelo ele não pode ser resolvido por Lagrange. A gente tem que usar Cantucker. Pode ser até por Lagrange, mas a gente vai ter que usar o teorema de Cantucker. Por quê? Porque eu vou ter indivíduos binding e indivíduos não binding. Quem é um indivíduo binding? É aquele indivíduo que gostaria de pegar R$1 milhão no mercado. Só que o mercado financeiro olhou para ele e falou, não, eu só te dou 700 mil. Esse cara é binding. Por quê? Porque ele não está atingindo todo o potencial que ele teria. E nós teremos também aqueles indivíduos que não são binding. Por exemplo, eu vou ter um indivíduo que vai demandar esse 1 milhão, mas como o pai dele deixou 3 milhões, isso para ele não vai distorcer em nada as decisões dele. E ele vai continuar montando aquilo que ele acha que é ótimo, ex ante para ele. Entenderam a lógica? Essa foi a mensagem, a ideia do Marcelo. Ou seja, nós vamos ter dois tipos de agente. O binding e o não binding, que numa linguagem matemática é o mesmo que numa linguagem econômica a gente dizer do indivíduo ricardiano ou não ricardiano, nesse nosso mundo, tá? Então, deixa eu trazer aqui novamente a transparência. Então, o que nós temos é isso, gente. Então, nós temos
essa imperfeição aqui de mercado, que isso aqui é uma variável agregada, tá? Que ela vai conduzir e vai ditar essa massa de indivíduos, ou seja, esse paralelo entre distribuição de renda e desenvolvimento financeiro, elas atuam no sentido de você criar agentes ricardianos e não ricardianos. A outra beleza do nosso modelo entra nessa terceira aqui expressão. Se vocês olharem nessa expressão 9 e 10. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se vocês olharem aqui a expressão 5, olha lá os impostos que estão atuando sobre a renda do indivíduo. É um imposto sobre tudo que é produzido. Só que ele pode ser de duas formas. Ele pode seguir o conceito de tributação imposto pelo governo, que seria esse 9 aqui, ou seja, 30% de imposto que você paga, e ele vai ter esse conceito que a gente chamou de expressão 10. Se vocês olharem, o que é essa letra? É um zeta. Eu sou péssimo em letras, o nome dessas letrinhas. Eu acho que é um zeta aqui, né? Se vocês olharem, esse termo zeta, ele é um termo associado à tolerância à informalidade. Se vocês movem e jogam isso para cima, quer dizer que, ao você utilizar mais capital, mais fortemente você será punido. Ok? Então, você mexer nesse zeta, você está mexendo, manipulando e aumentando esse tal sobre o setor informal. E uma outra coisa interessante nessa expressão 10 é que ela depende do teu cair. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo informal, quando ele for definir o estoque ótimo de capital, ele vai levar em consideração que existe essa punição. Ou seja, eu endogenizo essa decisão dele de escolha do capital. É como se ele estivesse atento a esse parâmetro da sociedade, que é o parâmetro de tolerância. Então ele fala, poxa, gente, se eu realmente comprar um trailer com luzes, com rodas e não sei o que, e botar aqui na esquina, todo mundo vai ligar para a prefeitura e vai me denunciar. Então eu não vou conseguir trabalhar nisso. Então, só que, entendam, nesse nosso mundo, o indivíduo vai decidir o que ele vai ser. E uma vez decidido o que ele vai ser, ele também vai escolher o quanto que ele vai demandar de capital e trabalho. E o capital dele vai ser uma função que vai depender da tolerância da informalidade. É isso que é a mensagem que fica rico devido à introdução desse 9 e 10. Se a gente resolver esse probleminha, levando em conta os impostos, a gente chega nessas expressões aqui que não são nada bonitas, né? Se vocês olharem, por exemplo, essa aqui é do setor informal, ela depende de muita coisa, inclusive desse parâmetrozinho aqui, esse epsilonzinho aqui, essa letrinha, que ele é o quê? Ele é a elasticidade da tributação do setor informal, ou seja, da punição com respeito à quantidade de estoque de capital. Ou seja, ele mede o quanto que essa sociedade irá punir, em termos percentuais, dado que haja um aumento percentual na quantidade de capital utilizado no setor informal. Ok? Isso aqui é muito complicado de vocês resolverem na mão. Isso aqui não tem como. Por quê? Porque primeiro nós temos a distribuição, né? Se vocês olharem, aqui, esse X, é uma distribuição. Cada um tem um. Cada um nasceu com um. Então, o que a gente faz, gente, depois de construído isso, a parte numérica é o seguinte, eu vou usar uma coisa que a gente chama de... como é que eu me esqueci o nome? Eu já me lembro. Daqui a pouco eu me lembro. O que eu vou fazer é basicamente gerar vários X no computador e sortear para cada um e vou permitir cada um comparar. Então, nasci. Aí eu tenho um X e tenho um B. Olha, resolvo o problema se eu for empreendedor formal, se eu for empreendedor informal e se eu for trabalhador. Qual dessas três opções é melhor para mim? Essa, então eu vou para lá. Pega o outro segundo indivíduo, faça a mesma coisa. Terceiro indivíduo, faça a mesma coisa. Se vocês perceberem, tem um detalhezinho que complica tudo. Por quê? Porque o salário, ele é função da massa de trabalhadores com a massa de empreendedores, ou seja, a quantidade total de força de trabalho. Então, se eu pego o indivíduo e desloco do empreendedorismo para o trabalho, eu estou aumentando aqui essa massa, então vai ter alteração no meu salário de equilíbrio. Então, a gente faz isso no computador. Sim, me lembrei. É um processo de Monte Carlo, simulação de Monte Carlo. Então, o que eu faço é gerar vários X, vários Bs, resolvo esse procedimento que eu falei para vocês, olho para cada um, o que cada um vai fazer e vejo o salário, se ele está igualando a oferta e demanda de trabalho. Veja a taxa de juros e olho se está igualando a oferta e demanda de capital. Então, eu faço isso um loop e fico resolvendo isso aí, correndo, até bater.
Quando eu resolvo a primeira vez, eu dou um chute, tá? Pra vocês entenderem a lógica. Eu dou um chute para o salário. Vamos supor que o salário é R$3.000. Aí eu vou resolvendo as ocupações de cada indivíduo. Chegou, lá no final, deu uma demanda por trabalho de 300 funcionários. A oferta de trabalho foi 150. Quer dizer que isso quer dizer que o salário não está equilibrando oferta e demanda. Então, o que é que eu faço? Aumento o salário. Aí aumento um pouco o salário e resolvo de novo. E vou fazendo isso até que a diferença entre oferta e demanda de trabalho seja muito pequena, seja o equilíbrio do mercado, e a do mercado de capitais também. Ok? Não preciso equilibrar o mercado de bens, porque eu sei pelo teorema de Walras que se eu equilibrar 2, eu sei que o terceiro já está equilibrado. Estão entendendo a lógica? Deixa eu dar mais uma paradinha, ver se vocês estão... alguma dúvida? Ou podemos continuar? Melhor a gente continuar, Márcio. Então vamos lá. Eu já estou passando aqui, estou parando, mas a gente acaba passando muito do tempo. Então vamos lá, vamos continuar. Então, já estou perto de terminar aqui já a lógica, tá? Então, está aqui minhas demandas ótimas. Aqui é o elemento associado à escolha ocupacional, onde eu já falei para vocês que a renda do indivíduo vai ser o máximo entre as ocupações dele. Ou seja, eu vejo quanto é que eu vou ganhar como trabalhador, vejo quanto é que eu ganho como empreendedor formal, vejo quanto é que eu ganho como empreendedor informal. E eu vou para aquela ocupação que me gera o melhor retorno. É exatamente isso. Então, a massa, gente, que vocês observam hoje no mundo de empreendedores, ela não é nada definido pelo papai do céu, não. São decisões racionais tomadas por todos nós. Então, a gente, quando nasce, a gente decide onde a gente vai estudar, se esforça e por aí vai. Escolha ocupacional é um desses elementos. Aqui é o seguinte, aqui tem uma tecnicidade, aqui um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou explicar para vocês muito por cima. Por quê? Porque aqui ele já usa um conceito de matemática mais abstrata, tá? Que é um conceito de teoria da medida, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer é o seguinte, o que vem a ser a teoria da medida? A teoria da medida, gente, ela surge, é o quê? Uma formalização na teoria da probabilidade que surge para a gente captar fenômenos muito raros. Ou seja, por exemplo, vamos supor que a probabilidade de eu ganhar na loteria é 0,0000. Como é que eu posso mensurar isso? A teoria da teoria da medida, ela surge justamente com essa noção que eu estou dizendo para vocês. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui escondido, que eu não sei se alguém percebeu. Vocês estão percebendo que o que está acontecendo? Eu vou lá, recebo uma herança, recebo o meu X, tomo a escolha ocupacional e deixo para o meu filho. Meu filho nasce e faz a mesma coisa. Vai deixar para o neto, que vai deixar para o bisneto, que vai deixar para o... Então, gente, essa distribuição inicial, que eu tinha usado para sortear, ela está se movendo. Se mover até chegar no estado estacionário. Que é onde a gente calibra. Então, eu vou lá e vou pegar esse estado estacionário. Por que vai mover novamente? É o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou sortear um B e vou deixar um BT mais 1. E o meu filho vai sortear outro BT, vai receber o BT mais 1 e vai deixar um BT mais 2, que é exatamente o do filho dele. E por aí vai. Então, essa dinâmica, essa distribuição inicial, ela vai se mover até chegar numa distribuição, que é a distribuição é no estado estacionário. E essa expressão 17 é exatamente essa lei de movimento da distribuição de riqueza dessa nossa economia, desse B. Ok? Que no estado estacionário a gente impõe o estado estacionário para resolver esse modelo nosso. O que é isso aqui? Isso aqui é só a finalização do que vem a ser o equilíbrio nosso. O que vem a ser o lado esquerdo aqui dessa expressão 18? Ele me dá toda a questão da arrecadação do governo e do lado direito a tributação. Porque o que acontece? Do lado esquerdo, esse tal F é a arrecadação do governo em termos de impostos dos formais. Tal I é a arrecadação do governo devido à informalidade. Ou seja, aqueles indivíduos que estão além da tolerância da nossa sociedade serão tributados, serão punidos. Aqueles que são pequenininhos, a sociedade vai olhar e falar, deixa, coitado, não tem nem trabalho para ele, senão o cara vai morrer. Aqui são a arrecadação dos impostos. O que é isso aqui? Isso aqui são todas as transferências que o governo faz, aquele elemento que eu falei ali, ó. Aqui, ó, último termo da expressão 4, que também está na expressão 5, tá? Então,
aqui são os gastos. Aqui é o gasto de quê? De monitoramento. Por quê? Porque não é gratuito. O governo gasta para monitorar esses informais. E aqui nós temos exatamente o quanto é que ele está arrecadando de cada segmento. Se vocês olharem, ó, eu tenho um integral no B e no X. Por quê? Porque eu tenho uma distribuição no B e no X, tá? Aqui é só a restrição total de recursos da nossa economia, que o que ela quer dizer? Que tudo aquilo que é produzido vai ser destinado a tudo aquilo que é consumido, por todos os indivíduos dessa minha distribuição, tudo aquilo que é aqui é o quê? Aqui não, que é o deixado de herança. Isso aqui são os impostos, as transferências e aqui o custo de monitoramento. Okay? Isso aqui eu só estou amarrando. Vocês perceberam, nós estamos na economia fechada. Eu não tenho nada saindo nem entrando aqui na nossa economia. Está sendo tudo que é gerado, tudo que é produzido, está sendo gasto, consumido, transferido aqui dentro desse nosso mundo. Aqui é a definição do equilíbrio, que eu já falei para vocês o que vem a ser. Isso aqui é redundante. O que é que eu faço agora? Vou tentar ser mais rápido, porque eu já estou exagerando no tempo, já vamos quase 50 minutos. Então, o que é que eu faço agora? O que eu faço é calibrar essa nossa economia. Então, eu vou pegar alguns parâmetros que existem na economia já, ou seja, já definidos em outros artigos, e vou calibrar uns outros internamente. Para quê? Para eu captar algumas massas. Por exemplo, eu preciso que uma massa, eu sei disso. Se eu baixar os dados do IPEA, for lá atrás de base de dados do IPEA, eu sei que o Brasil tem cerca de 8% da sua população empreendedora. Então, eu preciso gerar isso. Eu sei que cerca de entre 30% e 40% é tudo aquilo que é produzido no setor informal. Nós calibramos para 34%, 35%, utilizamos um número na literatura também. Então, o que eu faço é escolher esses parâmetros de forma a que esse meu mundo case com a economia brasileira. Quando eu faço isso, olha lá o que acontece. Ó. Essa questão da escolha ocupacional, a gente até consegue algumas coisas boas. Olha, no setor formal, tem 7,5% da população é empreendedor. No nosso modelo deu 8,9%. A massa de trabalhadores é cerca de 86% na economia brasileira, que é o que gera no nosso modelo. Aqui a gente gera algo bem maior em termos de empreendedores informais. Agora, olhando os outros, ó, essa questão do valor, da massa, do percentual. Mas quando você mergulha no setor informal, você olha que o fit deles é bem legal. Olha aqui. Ó, o total da produção do Brasil são dados reais, viu? Isso aqui eu não estou inventando, não. Isso são números reais que eu peguei, fui lá e peguei dados do Brasil. Isso aqui é o que o meu modelo gera ao assumir esses parâmetros aqui. Entenderam? Aí 35, meu gera 36, aqui 38, meu 37,5. E por aí vai, a arrecadação, ó, a produção total. E você vê aqui que realmente o nosso paper, o nosso modelo, ele realmente tem um bom desempenho para se ajustar à economia brasileira. Como ele tem um bom desempenho, então eu estou seguro de que eu posso brincar com esse mundo aqui hipotético, que eu consigo representar a economia brasileira. Que é isso que eu vou fazer agora. Assim, um outro detalhe. Se vocês olharem, isso aqui é só um plot do overlap que existe. Esse lado direito é a distribuição real do Brasil. Isso aqui são os lucros, é o logaritmo dos lucros das firmas que atuam no setor formal e informal. Esse aqui é o overlap, ou seja, uma junção do lucro, ou seja, os que são sobrepostos. Então, essa aqui é uma distribuição daqueles que são sobrepostos. Do nosso modelo, está aqui ela. O que eu quero dizer, gente, que é interessante. Vocês observam, já automaticamente aqui, que existem pessoas informais que ganham mais do que pessoas formais. Então, existe espaço para intervenção do Estado e falar, peraí, meu querido, tu tem um lucro aqui bem maior do que aquele cara que está pagando impostos. Eu posso lhe deslocar para o setor formal. Então, aqui é uma sinalização de que há uma certa ausência do Estado aqui nesse mundo. Aqui é a minha distribuição, ó. Se vocês olharem aqui, esse é o nosso mundo. Aqui são X, tá? Esse X é exatamente o capital empreendedor e aqui é a herança. Olha lá. As pessoas com muito capital empreendedor são os formais, essas com média são informais, e essa aqui é a massa de trabalhadores da nossa economia. Bem separadinho aí, quem vai ser o quê? Essa aqui é a distribuição de talentos na nossa economia. E isso aqui são brincadeiras. Eu já sei que eu tenho nossa economia se ajusta bem, agora deixa eu perguntar para vocês. Mantendo tudo parado, se eu aumentar o parâmetro de tolerância à informalidade, o que é que vai acontecer? Esse aqui é o nosso benchmark. O que é o benchmark? Aquele modelo que eu resolvi e apresentei esse panorama para vocês aqui. O que eu vou fazer agora é mexer com isso. Então, se eu aumento, se eu duplico
o que é que vai acontecer com a nossa economia? Olha lá. Primeiramente, se eu aumento esse parâmetro, quer dizer que a nossa sociedade se tornou mais intolerante. Ela não vai aceitar a informalidade da forma que era anteriormente aceita. Então, o que vai acontecer é que vai haver... Vamos aqui primeiro para... O que vai acontecer é que vai haver uma pequena mudança na produção do setor formal. Ele aumenta de 63,78 para 66. A produção total, tá? Aqui a massa de capital, ou seja, o capital que é utilizado, aumenta um pouco. Aqui a força de trabalho aumenta um bocado. E aqui a massa de empreendedores. No de baixo, vocês verificam que é uma punição muito grande, ou seja, o que tinha produzido de 36 cai para 33. O estoque de capital, ou seja, o que a gente tinha era 15,4, agora vai para 13,3, há uma redução também percentual significativa. Há uma queda na demanda por trabalho, uma queda na demanda na massa de empreendedores, e a tributação, ela gera esse aumento. Se vocês olharem, o que é que está acontecendo aqui? À medida que essa sociedade vai se tornando mais intolerante, esses indivíduos que estavam na informalidade vão redefinir para onde eles vão. O que está aparecendo aqui para a gente, o que a gente observa, é que vai haver um impacto na redução do setor informal, ou seja, menos empreendedores informais continuarão, ou seja, haverá uma queda, só que essa massa de indivíduos que eram empreendedores, eles vão se deslocar para o setor formal, serem empreendedores nesse outro segmento, ou para trabalhadores. O que a gente observa aqui é que há uma certa expansão no tamanho das empresas do setor formal, ou seja, há uma queda, inclusive, de empreendedores, de 8,95 cai para 8,92. Ou seja, é como se eu diminuísse, com essa política, a quantidade de formais, mas cada formal desse fosse maior. Estão entendendo a lógica aí? Ou seja, tem uma margem intensiva aí, né, dentro desse setor informal. Ou seja, as firmas vão se tornando maiores em termos de força de trabalho empregada, tá? Aqui é o impacto total, tá? O produto cai. Por quê? Porque eu estou matando empresas do setor informal. Aqui o produto formal sobe, 3,71. Agora, o que acontece é que, com o aumento da tolerância, a intolerância, ela é grande o suficiente, essa queda na massa de empreendedores informais não é grande o suficiente para compensar o que é verificado em termos de punição. Então, há uma queda no informal e há um aumento no formal, só que esse aumento não é suficiente para você gerar esse impacto agregado maior. A taxa de juros sobe muito, por quê? Alguém me ajuda a arriscar aí por que a taxa de juros sobe bastante? E o salário cai. Alguém daria um palpite aí? O salário cai, gente, por quê? Porque eu vou deslocar pessoas que eram empreendedores formais para o mercado de trabalho. Então, vai aumentar a massa de trabalhadores ofertando trabalho. Como não há um crescimento tão grande na demanda da força de trabalho para o lado das firmas, elas aumentam, mas não tão grande, então levam uma queda no salário. Os impostos, a taxa de juros aumenta bastante, por quê? Porque aqueles indivíduos que anteriormente estavam usando o seu capital para aplicado no seu setor informal, eles agora vão jogar no mercado. Então, há um excesso sendo jogado, também há um aumento na demanda, a consequência é que o aumento nessa demanda é maior do que essa oferta que vem adicional, levando aqui a taxa de juros aumente, tá? Aqui eu mostro o que ocorre se eu movimento essa taxa, essa tributação sobre o salário, sobre a taxa salarial, e se nós sairmos aqui do nosso benchmark, ou seja, que o nosso mundo é esse, 0,275, que é mais ou menos a média dos impostos que a gente paga aqui no Brasil, e se movermos aqui para 0,22, aqui seria, se eu não me engano, a gente utiliza o de Israel. Então, há um aumento da produção, há um aumento no produto formal, há uma queda no informal, há um aumento no consumo, uma queda na arrecadação de impostos do governo, há um aumento no salário e há uma redução na taxa de juros. Aqui nós temos o mesmo exercício. Se nós aumentarmos a tributação sobre o setor formal, novamente, mantendo tudo, o resto constante. Então, se aumenta o imposto, eu vou ter uma reacomodação desse nosso mundo, tá? Aqui, se cai para 0,28, aqui, se eu não me engano, são os impostos pagos na Itália. Aí aqui tem uma queda gigante no setor informal.
Por quê? Porque o setor formal passa a ser mais atrativo. Então, esses indivíduos que estavam na informalidade se deslocam para o setor formal. Aumento na taxa de juros, aumento no salário, consumo aumenta bastante e a arrecadação de impostos aqui aumenta também bastante. Tá? Aqui vem aquele elemento do desenvolvimento financeiro que eu falei anteriormente. Ou seja, vamos supor que o governo se empenhou em aumentar o desenvolvimento financeiro da nossa economia. Então, à medida que você permite uma melhora na situação financeira do país, nesse desenvolvimento, nós temos todo esse movimento aqui. Ó. Por sua vez, se há um movimento inverso, ou seja, se o nível de desenvolvimento financeiro do país ele experimenta uma queda, então nós temos tudo isso aqui. Ó. Há uma queda no produto, há uma queda na produção formal, há um aumento no setor informal. Por quê? Porque fica mais difícil você captar recursos do mercado. Então, as pessoas, o setor informal passa a ser mais vantajoso. Então, há um movimento grande de indivíduos e de produção, né, inclusive, para esse aumentando a produção do setor informal. Aqui o consumo há uma queda, a arrecadação do governo. E aqui é só um resumo daquilo que eu falei. Eu acho que a grande mensagem, para finalizar, que isso tudo eu já falei, para finalizar... Ixi, não devia ter fechado. A mensagem para eu finalizar... desculpa. Não sei por que eu fechei. É instintivo. A mensagem que eu quero passar para vocês é que esse é o mundo, tá, que a gente anda trabalhando, que eu gosto de trabalhar, que é um mundo onde a gente junta heterogeneidade, a gente junta imperfeição do mercado, ou seja, imperfeição no mercado financeiro, que nós mostramos aqui, a gente junta mercados incompletos. O que é mercados incompletos? Eu esqueci de falar isso para vocês. A gente tem mercados incompletos. Os mercados incompletos são um mundo onde você não consegue se assegurar 100%. Ou seja, eu não tenho instrumentos financeiros que me permitem, que me dê a condição de, para qualquer estado negativo da natureza, eu tenho como ter um insurance. Por exemplo, existe um ativo financeiro que eu tivesse comprado no ano passado que me garanta que eu vou receber o mesmo salário que eu vou receber, que eu já recebia, dado essa pandemia que nós vivemos? Como não tem, eu não tenho como ter um insurance nesse cenário, nesse mundo. Se eu não tenho, quer dizer que nós estamos num mundo de mercados incompletos. Então, basicamente, gente, o que eu tinha para falar para vocês, assim, peço desculpa novamente por ter passado bastante, acho que passamos 10 minutos já do que eu tinha... que era meu limite máximo, né, que era, Marcelo me deu aí 50 minutos no máximo, peço desculpa a vocês, espero que tenham compreendido aí a lógica do que é aquilo que a gente trabalha, tá? Muito obrigado. Professor, tem uma dúvida no chat, do Gilvaldo Júnior. Oi, desculpa? Tem uma dúvida no chat, do Gilvaldo Júnior. Alguém pode ler para mim? Se eu quiser, claro. Deixa eu ler aqui, cadê o Gilvaldo? A transferência de capital entre os períodos e os critérios de exercício de habilidade individual no mercado de crédito barato torna a priori o estabelecimento individual pelo setor empreendedor bastante atrativo. Porque a massa de trabalhadores e o número do contingente do setor informal ainda é tão evidente. Não, é o seguinte, vamos lá, o que é que nós temos aqui? Eu não sei se eu estou entendendo bem a tua pergunta. Em cada período do tempo, nesse nosso mundo, a gente não transfere capital empreendedor. Ou seja, em cada período do tempo, o indivíduo sorteia. Por exemplo, meu filho, ele não vai levar o meu conhecimento de capital empreendedor, ele vai sortear o dele. Ele vai receber de mim essa herança. Então, é isso que está acontecendo. Transferência de capital no período, os critérios de exercício de habilidade individual. É para se esperar. Agora, entendam. Nós temos nesse nosso mundo, vamos lá, não imaginem o cenário onde essa economia vai ficar não sei se é essa a pergunta, hiper rica ao ponto de o que eu quero dizer no sentido de que você vai deixar tanto bequest de geração em geração que você vai chegar num ponto de matar todo o peso da imperfeição do mercado. Isso não acontece, gente. Por quê? Porque nós temos um trade-off entre consumo e herança. Então, esses indivíduos sempre vão estar dando peso, e isso vai determinar esse movimento na minha distribuição de riqueza,
Mas nós temos essas duas balanças aqui atuando, ou seja, nós temos o indivíduo pensando nos seus filhos e deixando herança, mas também nós temos o indivíduo pensando no seu próprio consumo. Então ele sempre vai tentar deixar uma proporção que vai ser dependente daquele nosso ETA, que vai comandar isso aí. Não sei se eu respondi o que eu tinha que... a pergunta aqui, e se foi claro. Mas o setor informal, gente, é sempre isso que eu estou dizendo para vocês. Só tenham em mente que tudo aqui é muito, quase tudo é endógeno. Então, qualquer política daquela, por exemplo, na hora que eu chego e reduzo os impostos do setor formal, o que vai acontecer é que o indivíduo que antes tinha optado para ser formal, agora ele fala, peraí, gente, os impostos são menores. Esse segmento produtivo se tornou mais atrativo. Então você vai ver um movimento de indivíduos entrando nesse segmento, nesse setor. E isso gera impactos indiretos, gigantes. Impacto em termos de massa, porque quando eu me desloco de um segmento para o outro, isso vai gerar impactos. E esses impactos também se tornam em termos de indiretos, ou seja, sobre o salário. Entendeu? Sobre o salário, sobre a taxa de juros, porque tudo vai depender. Porque eu deixo de ser um cara, na hora que eu sou trabalhador, eu sou um cara que eu forneço capital. Na hora que eu sou empreendedor, eu sou um cara que demanda capital. Então, um movimento desse, ele não é trivial, ele não é simples, não. Por quê? Porque eu posso tirar um cara, por exemplo, que antes era trabalhador, se tornar empreendedor, então antes ele ofertava, ele passa agora a demandar. E esse deslocamento, ele gera todo um movimento de reequilíbrio nas taxas de juros e de salário nesse nosso mundo. Professor, acho que agora tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Do Bruno Saboia. Porque não é uma coisa, gente, entendam, é um modelo extremamente complexo, não é nada trivial, nenhuma pergunta é boba, e saibam que que inclusive para alunos de pós, que já tem uma maior bagagem, é um modelo já complicado, então eu não tenho medo de perguntar ou de tirar alguma dúvida, tá? Márcio, eu queria só pedir desculpas. Infelizmente, minha internet caiu, demorou a voltar. Não, mas deu tudo ok, nós ficamos aqui conversando. Sem problema. Assim, o Brasil, ele tem uma economia informal muito grande. Entretanto, nos modelos que a gente vê, né, de macroeconomia, primeiro, segundo, macro 1, macro 2, sempre a representação é a economia brasileira sendo uma pequena economia aberta. Como os parâmetros que a gente usa, a economia brasileira é relativamente uma economia extremamente fechada, você acha que o exercício que vocês já fizeram, que é extremamente complexo, aumentando a complexidade, assim, abrindo a economia, você acha que o fato da economia brasileira ser muito fechada, isso será que geraria alguma mudança significativa? Ou... Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que geraria, sobretudo, se levarmos em conta a questão de economias como, por exemplo, a chinesa, tá? Que é uma economia que fornece muito insumo a preço baixo e estimula também, você pode ter um estímulo muito grande na questão da informalidade também. Você pode imaginar, por exemplo, que você tem dois tipos de insumo. Por exemplo, imagina aqui que você tem um setor produtivo que você utiliza como insumo, por exemplo, bens provenientes da China ou dos Estados Unidos. Você pode imaginar que tem um produto de melhor qualidade do que outro, digamos, um produto B e um produto A. Isso realmente gera impacto. Mas, de antemão, é muito difícil eu lhe dar uma resposta em termos de para onde isso vai. Mas eu acho que a questão da abertura... ela sempre caminha no intuito de você introduzir concorrência, né? Por quê? Porque você abrir quer dizer concorrência, a concorrência ela sempre tende a ser positiva, e no nosso mundo essa positividade ela vai no sentido de você permitir que o cara vá para o segmento produtivo, para aquela escolha ocupacional, que ele tem melhor retorno. Entendeu? Então você pode romper um pouco desse misallocation aí, dessa má alocação de recursos que se verifica. Eu achei interessante quando estava expondo o teu modelo,
ficou sempre na minha cabeça um pouco a questão da União Europeia, com duas economias particularmente diferentes, como a economia alemã, que tem um grau relativamente pequeno de informalidade, e a economia italiana, que tem um grau relativamente grande de informalidade. Assim, seria como você... Eu fiquei pensando, abrir a economia do Brasil seria mais ou menos como fazer com que essa informalidade sofresse o choque que a Itália sofreu, né, quando a União Europeia adotou a mesma moeda e a questão dos preços ficaram mais fazendo um claros. paralelo, Marcelo, a isso aí, eu diria que, por exemplo, e pegando o que nós mostramos no nosso modelo, eu argumentaria no sentido de que a economia italiana, um país extremamente com raízes latinas como o nosso, seria uma sociedade mais tolerante. Ou seja, seria uma forma de você ver, você comparar também duas economias, dois setores públicos, aí no caso o governo alemão com o governo italiano, ou seja, um alemão extremamente sério e bem conduzido lá pela Merkel, aí você se desloca para o outro lado ali da fronteira, que você chega na Itália, onde você tem uma coisa mais, digamos, um governo mais bagunçado, onde essa bagunça, com certeza, ela não é inócua. E o que nós mostramos é que essa bagunça, em termos de gestão pública, ela pode se transferir para um nível maior de tolerância. Ou seja, a mensagem é: não exija tanto da sociedade se você não está dando tanto, se você não é tão eficaz em cumprir seu papel como setor público, como agente público, não queira exigir tanto. Ou seja, a gente tolera que alguma coisinha errada seja feita aqui, já que você erra tanto, entendeu? Professor, eu tinha uma pergunta aí para fazer. Eu tinha levantado a mão, né? Aí, mas já faz um tempinho, mas eu acho que ainda está em Desculpa tempo. que eu não vi. Não, sem problema. Acontece mesmo. Mas é o seguinte, você fala, né, dessa tolerância à informalidade, mas assim, eu não entendi 100%. São duas perguntas, na verdade, que eu quero fazer. Na verdade, uma é mais uma observação. Em relação a essa intolerância, tudo bem, é um número, né? Mas assim, isso é medido em relação à sociedade, ou seja, é a reprimenda do governo em fechar os negócios que são informais, ou taxar, ou multar, ou é uma aceitação em um quesito social, do tipo, eu não vou... tudo bem, o cara é informal ali, mas eu não vou fazer nada em relação a ele. Eu não vou denunciar. Quer fazer a outra ou responde essa, depois tu faz de novo? Eu posso fazer também, mais ou menos. Né? Assim, aqui você falou uma coisa interessante aqui. Eu moro na Dinamarca, né? E aqui tem uma coisa que aconteceu alguns anos atrás que me falaram, né? Que existe essa discussão, né, da informalidade, da não formalidade, porque algumas coisas eram possíveis que você, vamos dizer assim, evadisse imposto. Não seria evadir, talvez a palavra correta, mas é dar uma maquiada ali de uma certa forma, né? Então as pessoas reclamaram, disseram que, porque o certo é todo mundo pagar tudo, e etc, e tal, né? E aí muita gente entrou naquela questão dizendo, eu acho que eu pago muito pouco imposto. Mas assim, aí o governo, na época o governo era um governo mais assim de mercado, vamos dizer, e eles falam assim, tudo bem, então já quem quer pagar mais imposto, a gente vai criar aqui uma conta, certo? Que qualquer cidadão pode depositar o quanto quiser. Se você está achando que paga pouco, deposite e ficamos felizes, né? E aí, assim, essa conta teve pouquíssimo depósito, né? Então, assim, a intolerância, né, a informalidade, ela talvez acontece mais quando você é o vizinho, né? Mas quando é com você, você já tem uma permissividade maior, talvez. Essa é mais ou menos a observação aí. Sim. Entendi, Bruno. É o seguinte, vamos lá. Deixa eu responder as duas perguntas. A primeira é a questão dessa tolerância. Ela age, você imagina que, por exemplo, que a questão vamos pegar a Receita Federal. A Receita Federal, dentre as missões dela, uma é de monitorar e punir quem age e quem não paga seus impostos. É muito difícil você ter um mecanismo de monitoramento extremamente eficaz ao ponto de você conseguir detectar todo mundo. Então, o que se observa é que você vive muito no mundo de denúncia,
alguém denuncia, ou você realmente sorteia, que é isso que é feito, normalmente é sorteado alguns indivíduos para serem inspecionados, e outra forma é você tentar rastrear o comportamento do indivíduo, ou seja, se ele deixa alguma pegada financeira aí, ou seja, ele diz que tem que arrecada isso, mas de fato o cara está arrecadando 50 vezes mais ali, ele está fugindo dos impostos. Então, no nosso mundo, esse parâmetro que a gente calibrou para a nossa economia, ele é um parâmetro social. Então, você imagina que, por exemplo, que eu, você, o Marcelo aqui, ninguém estaria, por exemplo, disposto a estar aqui dando uma de perverso e estar pegando esse pobre coitado aqui da frente, do Caen, que você nota que o rapaz é extremamente humilde e que ele está vendendo tapioca porque realmente ele precisa. Que realmente aquilo ali é a último recurso dele. Eu tive essa ideia, é engraçado, essa ideia de escrever sobre isso, foi uma ideia que me passou. Eu quando vinha na minha casa, aqui para o Caen, né, para dar aula e para trabalhar, eu sempre gosto de mudar de direção. E uma das vezes eu passei pelo centro, e foi exatamente naquele período lá que ele tem aquelas feiras, todo mundo vendendo. E o que me chamou a atenção foi a heterogeneidade, porque eu cheguei a ver um cara com um carro sensacional, carregando sacos e sacos, e eu percebi que o cara estava deixando pessoas no meio do caminho, sabe? Que ele realmente, que aquilo ali era, assim, entre aspas, era safadeza, digamos, dele. Esse cara realmente ele tem condição de estar na formalidade. Esse cara tem que ser punido. Ou seja, ele está abusando da sociedade em termos de, peraí, você que está ali pagando seus impostos, que se dane, eu vou aqui viver na minha vidinha, vou comprar meu carro importado, vou viver meu bel prazer aqui, muito bem. Então, isso me incomodou, e eu fiquei pensando como é que a gente poderia captar esse tipo de comportamento, tá? Aí vai muito ao encontro do que tu falaste aí da Dinamarca, por exemplo. Você sabe que aí você paga um imposto gigantesco. Ou seja, os países escandinavos são países onde você tem uma tributação muito elevada. Mas, ao mesmo tempo, também você não tem tanta evasão. Ou seja, não há tanta fuga. E isso ocorre exatamente, um dos argumentos nesse conceito de tax moral é a de que o Estado é eficiente, ou seja, ele tira muito, mas ele devolve muito, e devolve muito em termos de quantidade e qualidade. É muito difícil, né, você imaginar uma sociedade, que eu não me lembro como é que está a questão do percentual de taxação de imposto aí, mas é bem elevado, é bem salgado, e eu não imagino que você tenha, de fato, um comportamento em termos, quem quiser pagar mais, que levante o braço. Por quê? Porque, normalmente, eu acho que já se paga muito, né? E quem levantaria o braço e gostaria de algo desse tipo seria aquele que realmente não tem a renda suficiente para tal. E como ele não tem como pagar. Aquele cara que já ganha muito, que já paga bastante, seria o indivíduo final dessa nossa política, né? Que seria realmente quem tem condição de pagar, que a gente queria que esse cara pagasse, ele dificilmente vai levantar a mão, porque ele já deve achar que paga muito, e de fato é uma combinação aí de tributo. O tributo é muito alto, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, afinal, esses países são realmente, você tem muita presença do Estado, mas você também tem um imposto muito elevado. No caso, eu acho que isso foi feito de uma maneira meio que jocosa, assim, porque muita gente reclamava, né, das pessoas que estavam fazendo isso, mas, assim, no fundo, quando o governo propôs isso, né, de uma maneira, tá bom, então se você está dizendo que a arrecadação tá baixa, então pague mais se você quiser, mas realmente é como você está dizendo, né, a boca fala uma coisa, mas o bolso faz outra, né. E dois grupos, né, também, esse grupo que está levantando o braço e reclamando, é o grupo que gostaria que pagasse mais, que viesse mais para ele, ou seja, que viesse uma escola melhor ainda do que tem na Dinamarca, que viesse um sistema de saúde melhor ainda. Só que do outro lado, você tem os ricos, que esse realmente que deveria ser o público a ser tributado. Aí a pergunta realmente vale a pena se pagar mais? Essa é a pergunta. E existe toda uma literatura que acho que não vale a pena também a gente falar, que nem temos tempo mais para isso, da questão da tributação do capital. Que tem gente que defende, existe toda uma ampla, gigante
sobre a questão da tributação do capital, se a gente deveria tributar mais ou não. Essa é a pergunta. Eu deveria ir lá e tirar mais recursos desse indivíduo? Isso é positivo ou negativo para a economia? Entendeu? E a resposta não é trivial também, não. Não é simples a resposta dessa pergunta, não. Entendeu? Beleza, Márcio. Muito obrigado. Não sei se haverá mais perguntas, mas queria então que você fizesse suas considerações finais e agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, ter exposto o seu trabalho com o Renan e com o Marcelo. É um trabalho que gera muitas questões, como a gente já viu aqui, né? Muito interesse. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e deixo com você as palavras finais. Obrigado. Ô Marcelo, obrigado. Queria agradecer a todos vocês essa possibilidade, tá? Espero que tenham aproveitado ao máximo esse tempo que nós tivemos juntos aí. E estamos sempre à disposição, tá? Para discutir. Ciência é isso, ciência ela nunca passa inócua, tá? Faz parte de crítica, você apresentar trabalho, você nunca vai sair de um trabalho todo mundo sem nenhuma crítica, sem nenhum comentário. E é isso, e vamos caminhando, vamos produzindo, vamos para frente e estamos sempre à disposição. Agradeço novamente o convite, viu, Marcelo? Foi uma satisfação, viu? Muitíssimo obrigado, professor Márcio. Obrigado a todos vocês. Aqueles que escreveram no chat o e-mail e o nome vão receber os certificados. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. A gente está fazendo esses seminários uma vez por mês. Então, espero vê-los no mês que vem, mais uma vez aqui. E muito obrigado, Márcio. Um abraço, tudo de bom. Bom retorno aí ao CAEM. E as aulas que começarão agora 10 de maio. O retorno às aulas. Um abraço.